Boa tarde a todos. É um prazer enorme poder partilhar convosco estas sessões em que várias pessoas têm falado um pouco da sua experiência em termos de empreendedorismo. Eu vou contar um pouco da minha história, que de alguma forma nos últimos anos está associada ao empreendedorismo, e essa história inicia-se precisamente em Odivelas, há cerca de 9 anos, quando eu vim para cá. Portanto, eu sou oriundo do centro do país, especificamente de Santa Combadão. E há cerca de 9 anos, um grande empresário deste concelho, o Sr. Arnaldo Dias, desafiou-me para integrar uma das suas empresas, nomeadamente o Forno da Cidade, entre outras. Vim parar a um grupo extremamente empreendedor. O Sr. Arnaldo e o Jorge Pires, está aqui presente, o administrador do grupo, pessoas de duas gerações diferentes, convidaram uma terceira pessoa, no caso eu, de uma terceira geração, para poder empreender um novo conceito, para tentar colocar um dinamismo diferente numa casa que se pretendia ser uma das casas de referência, tanto em termos de Odivelas, como em termos da grande cidade, da grande área de Lisboa. E foi isso que durante muito tempo se fez. Procurou-se inovar, criar conceitos novos, apresentar um serviço que muitas vezes se nos apresenta de uma forma muito tradicional, mas muito igual, e nós, através do Forno da Cidade, procuramos sempre surpreender, oferecer coisas novas. Apresentámos um serviço integrado, um conceito integrado, em que tínhamos da produção, da criação do produto, à apresentação do produto final, tudo numa só linha, tudo do mesmo grupo. Com a experiência que obtive neste grupo, e pela minha paixão, pelos vinhos, e por uma atividade que íamos, de alguma forma, desenvolvendo no Forno da Cidade, nomeadamente apresentações de vinhos, provas de vinhos, alguns desenvolvimentos de alguns projetos entre vinho e cultura, fomos convidados para iniciar um novo projeto que se chamava Lusovini. Isto foi o que nos levou a pensar o conceito de forma diferente. Então começámos a pensar neste conceito em sentido inverso. Nós fomos tentar perceber o que é que o mercado procurava. Isto é quase como um alfaiate. Quando nós chegamos a um alfaiate, ele pode ter lá vários fatos, mas se nós queremos um fato à nossa medida, ele vai ter que nos tirar as medidas. Nós fizemos isso com o vinho. Nós tentámos então perceber quais eram as medidas que eram necessárias, fomos aos clientes, que tipo de vinho o senhor vai ter sucesso, com que o senhor vai ter sucesso, que tipo de vinho os seus clientes procuram, com que imagem os seus clientes procuram o vinho, e foi isso que nós fizemos. Voltámos à produção e criámos todos esses conceitos. Quando nós iniciámos, obviamente nos chamaram todos. Nós estávamos a iniciar este projeto no momento em que se inicia a crise. Mas em determinada aula de MBA, um professor uma vez sugeriu-nos uma questão. É certo que nós estávamos a iniciar a crise e toda a gente estava a chorar. Mas nós temos que pensar nisto numa variante completamente diferente. Se não está toda a chorar, se está toda a gente a chorar, onde é que nós vamos encontrar a oportunidade? Nos lenços. Vamos ter que produzir lenços para vender. Se as pessoas estão a chorar, vão precisar de lenços para limpar as lágrimas. E em todos os nossos negócios existem esses lenços. E foi isso que nós procuramos. Neste nosso negócio, procuramos os lenços. Começámos a espalhar, fomos buscar, ao contrário do que hoje se fala, que em Portugal se devem pagar os mais baixos salários, que devemos ser competitivos por este fator. Nós não. Nós tentámos recrutar aqueles que eram os melhores vendedores, os melhores comerciais de vinhos tanto da cidade como do país. E foi nessa aposta. Sabíamos que à partida nos teriam carteiras de clientes interessantes e sabiam que à partida também conheciam os seus clientes de uma forma mais rigorosa, em termos de pagamentos, em termos de recebimentos, em termos de perceber que tipo de vinho colocar em cada sítio. Depois também percebemos que, na continuidade da crise, o mercado nacional estava cada vez a ir mais abaixo. A restauração está a sofrer imensos handicaps e muitos problemas, como esta última situação do aumento do IVA, e nós percebemos que também tínhamos que sair para outros países. É certo que hoje quase todas as empresas ligadas a este setor procuram mercados como Angola, como o Brasil, porque mais uma vez nós consideramos que alguns empreendedores, alguns empresários portugueses tentam muitas vezes procurar o caminho mais fácil. E o caminho mais fácil nessas coisas, das exportações, é tentarmos comunicar com pessoas que de alguma forma nos entendam. Só que é para aí que estão virados todos. É muito fácil chegar ao Brasil. Ao Brasil é fácil chegar, sendo que eles têm vantagens ou têm desvantagens competitivas
muito desinteressantes, nomeadamente por fazerem parte da Mercosul, em que os vinhos da Argentina, do Chile, por exemplo, têm imensas facilidades de entrada, sem quase taxa nenhuma de imposto, o que não acontece com os nossos vinhos. Nós somos muito bons para eles, para o Brasil, é sempre o nosso país irmão, é tudo e mais alguma coisa, mas quando transportamos isto para a área de negócio, muitas vezes não nos deixam ser competitivos e não nos deixam o caminho aberto para termos sucesso. Desta forma, nós procuramos também aqueles mercados que, de alguma maneira, não fossem tão aliciantes para os nossos concorrentes. Estamos a falar das Rússias, do Cazaquistão, desse tipo de países. Obviamente, através de conhecimentos diretos que nos abrissem as portas e que nos permitissem entrar com alguma facilidade. Obviamente que estes países são muito interessantes, porque têm escalas muito interessantes, mas também a escala nos vinha reportar outro problema, porque nós temos imensos microprodutores e produtores pequeninos, mas um país como a Rússia, quando estamos a falar com um empresário russo, quando nos procura um vinho, não nos vai comprar 10 caixas, procurando 5 milhões de garrafas. Então nós, por antemão, tivemos que tentar perceber diante dos nossos produtores se eles estavam disponíveis ou se tinham a capacidade de aguentar estas nossas encomendas. Como obtivemos da parte deles essas respostas, podemos nos aventurar nesses mercados. Tem sido um bocadinho esta história. A Lusovinho desenvolveu-se um pouco por este conceito. Tem através e procura nos seus clientes ter um serviço personalizado. Nós vamos diretamente ao cliente através de mim, através dos nossos comerciais, mas tratando de cada pessoa como um caso único, como um caso que tem que ser cuidado, quase como se fosse uma videira. A videira tem que ser tratada com imenso carinho. Também um cliente deste género, cada vez mais tem que ser acompanhado de uma forma muito direta. E não como durante os últimos anos, porque o mercado estava muito em alta e era muito fácil negociar este tipo de situações. Mas vender vinho, ou comercializar vinho, não é o mesmo que vender Coca-Cola ou Smol. É que nós temos pessoas que vão lá apontar quantas caixas são. Nós temos uma série de fatores, temos que perceber gastronomia, temos que perceber a casa, temos que perceber os conceitos, tanto do vinho que oferecemos como do vinho que a pessoa quer comprar. E é através deste nível de formação e de acompanhamento que nós, de alguma forma, temos tido sucesso. Há uns meses, e acompanhando também este ritmo de querer continuar e de não querer baixar os braços, abrimos uma nova empresa que se chama Wine4U. Esta empresa que se procura mais vocacionada para os mercados internacionais, começa agora a dar os primeiros passos. E sentimos que as pessoas entenderam também aquilo que nós queríamos oferecer, porque nós procurámos saber aquilo que elas realmente necessitavam. Não quisemos vender mais barcas velhas, nem peras mancas, porque o mercado porque nós muitas vezes perguntamos a toda a gente qual é o melhor vinho do mundo, ou qual é o melhor vinho português, e toda a gente responde que é o Barca Velha. Mas se eu fizer a mesma pergunta a toda a gente, ou se eu fizer outra pergunta, quantas vezes já bebeu Barca Velha? Eu nunca bebi, mas eu já ouvi falar que é efetivamente melhor. Mas não é isso que nos interessa. Nós queremos ter e oferecer coisas que as pessoas possam consumir diariamente e que nos permitam rentabilizar os investimentos feitos e que nos permitam ter um crescimento e cada vez mais ocupar uma cota superior em Portugal e ter sucesso nos mercados internacionais. Não sei se alguém tem alguma questão a fazer, As questões ficaram para o fim, porque estamos muito alargados no tempo, estamos já na reta final. Muito obrigada.